Salve, salve pessoal, Rodrigo Barbati, mais um evento de atualidades. Estamos falando de temas do final de 2012. Professor, uma dúvida que surge, até quando me preocupar com 2012 em provas de atualidades? Veja, depende muito de organizadora. Tem organizadora que põe data para você. Notícias da imprensa dos últimos 12 meses, então você já sabe. Bom, vai pegar 2012, tudo bem. Tem organizadoras que não fazem isso, né? Colocam lá tópicos relevantes, temas relevantes. Aí fica esparramadão, né, professor? Como é que eu faço? Tradicionalmente, quando você se depara com esse tipo de conteúdo que não data a prova, atualidades tem esse problema, vale a pena você fazer aquela aposta semestral. É o que a gente pede para o candidato, estica o semestre. Ah, meu edital saiu em março. Tá bom, então 6 meses para trás, meu querido. Pega o edital, vai 6 meses para trás. Dá uma olhadinha. Agora, cuidado, porque muitas vezes na hora que você está voltando, fala, poxa, esse assunto que aconteceu em dezembro de 2012 tem relação com o tema de junho, aí o avaliador pode brincar. Então você precisa ficar de olho nesse assunto. Agora, a sugestão é essa, o semestre para você quando não tem data. Agora, quando tem data, tem organizadora que gosta de vez em quando, não organizadora, na verdade, é a empresa que propõe aí o concurso. Já tivemos exemplos de pedir 24 meses em prova, aí né, não é fácil. Mas, tradicionalmente é isso, de 12 a 6 meses e toma sempre esse cuidado. Claro que o edital é sempre a nossa referência, agora já fomos surpreendidos com organizadoras indo além do edital em prova, então o candidato é surpreendido com temas mais recentes. Então fica sempre aquela precaução. Olha o edital, vai 6 meses para trás. E a minha prova, professor? Ah, minha prova é daqui 40 dias, 60 dias, o que é que você faz? Caminha um pouquinho mais. Então, de repente, por precaução, se sua prova é em maio, vou estudar os temas de abril para trás. Não custa nada, amigo. Pode ser que não caia nada de abril, mas você já está precavido. Essa é a ideia. Uma brincadeira é essa. Com atualidades. Agora, se o avaliador datar, prepare-se. É um ano? Então vamos lá. Do edital, março. Então vamos fazer esse trabalho com você. Você volta no tempo e a gente pode te ajudar com o material aí. Por isso, a organização dos temas em ordem cronológica para facilitar o seu assunto. Então é interessante perceber, de maneira mais simplificada para você, que se tivermos provas até o primeiro semestre de 2013, você vai olhar do segundo semestre de 2012 para frente. E aí depende do período que o avaliador pediu, ok? Então vale também lembrar desse assunto. Mas sem delongas, vamos aos temas. Estamos falando do mês de novembro. Os temas políticos começam com a reeleição de Obama. Aí não tem mistério, não é uma pergunta sobre Obama o tema, mas que assuntos vieram com Obama. O que interessa é a reeleição? Ele já ganhou, professor. Eu sei, mas a questão é que assuntos vieram com Obama para 2013. Por exemplo, abismo fiscal. O governo americano vem com um imenso problema que só foi resolvido nas primeiras horas de 2013. Naquela história de fazer um entendimento com o Congresso, porque o governo americano, com as contas estouradas, sabia que em 2013 teria que aumentar impostos e cortar gastos. E negociou com o Congresso como fazer isso sem gerar mais recessão, porque aumentar a carga tributária é menos dinheiro no bolso da população, investimentos. Então negociou, só aumentou imposto para quem ganha mais. Vale sempre lembrar, o que ocorreu em janeiro de 2013, já vou adiantar o assunto para você, foi a aprovação então de um aumento da carga tributária para os milionários. Aquela história, milionário, sim, eu estou exagerando, é para quem ganha mais de R$1 milhão. Professor, mas isso é fichinha perto dos caras lá, eu sei, mas é aquela história, quem ganha de $450 mil ano ou mais paga imposto, vai pagar mais. Por isso que muitos autores falavam desse tema, desculpe, jornalistas, falavam desse tema, e tivemos algumas reportagens com o Obama e a saída francesa, porque a França fez a mesma coisa. Aumentou o imposto dos ricos, que chegou a quase 75% da renda. Então é uma mordida, tanto é que alguns franceses ilustres deixaram a França para não pagar tantos impostos. Então França, Estados Unidos foram por aí. Cobrar mais dos ricaços, é por aí. Então essa é uma questão. O outro tema que você sabe é a questão do emprego. Foi grande tema da eleição. É necessário gerar empregos para tirar a economia americana desse processo recessivo, os investimentos virem, a economia crescer e os Estados Unidos como motor do mundo, gerando emprego, você tem mais consumo, é aquela história. Equilibrar as contas do governo, estimular o emprego, e um tema que vem em função de alguns eventos do final do ano, como o massacre em Connecticut, a história do controle sobre armas de fogo. Então são alguns temas que estiveram no processo eleitoral mais adiante,
pós-eleição, na verdade. E um outro assunto que não é culpa do Obama, mas fez parte do processo eleitoral, é esse aqui. Estados americanos decidiram sobre o uso de droga, a liberação do consumo de drogas. Não é só esse o tema, hein? Tem muitos assuntos importantes. Por exemplo, em 2013, a Suprema Corte deles lá está discutindo a união de pessoas de mesmo sexo. Um tema muito polêmico para a sociedade americana, como para a nossa também. Mas a questão da descriminalização das drogas e a liberação do consumo também foi um tema polêmico. Por isso a manchete para você. Os estados americanos que liberaram o uso da maconha como um tema. Que estados? E aquela pergunta factual. Quem foi? Colorado e Washington. A finalidade, e essa é a questão, foi decidida pela população. Então, nesses dois estados, o uso recreativo. Professor, o que seria uso recreativo? Não sei. Seja criativo, meu querido. Uso recreativo. Brincando com você, é óbvio, né, que a lei fica mais flexível nesse sentido. É interessante lembrar que você já tem essa tradição em alguns países europeus, se é o caso da Holanda, mas tem algumas questões em termos de legislação nesse sentido. Esse tema de descriminalização de drogas foi tema de prova da Polícia Federal de 2012, em função de um debate na América Latina. A PF tratou desse assunto, essa discussão sobre a questão da descriminalização, que tem figuras ilustres discutindo isso. Você vai lembrar do ex-presidente Fernando Henrique, por exemplo, tivemos aí um documentário, toda essa história já esteve nos noticiários. Mas aqui é factual. E para completar, quero que você não esqueça do tema, que além desses dois países, é interessante lembrar, né, o que ocorreu em outro cenário. Enquanto no Colorado e Washington foram favoráveis, outros estados americanos como Oregon, a proposta foi rejeitada. Além disso, não esqueça, está até no slide para facilitar, Massachusetts medicinal. A finalidade não é recreativa, é diferente. Então você tem 3 estados americanos que discutiram o tema para você lembrar. Claro que como é um tema de novembro e a gente fica naquela brincadeira dos 6 meses, tem fôlego para avançar um pouquinho ainda. Então é um cuidado sobre esse assunto, essa discussão que tem impactos também no Brasil. Lembre-se que no Brasil nós temos uma polêmica sobre internação forçada no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro também, de usuários. Então toda essa discussão que vem do mês de março, fevereiro, março, quando o governo do estado vai bancar essa questão da internação de usuários e viciados, toda essa discussão colocada, tem o programa de combate ao crack do governo Dilma. Vejam quantas coisas estimulariam as questões sociais sobre o tema, né, um enfoque social sobre o tema, desculpe. Não um enfoque de segurança, uma questão realmente de saúde pública, são alguns olhares. Eu acho que tudo isso você pode pensar num pacotão aí, né? Não é uma pergunta para cada coisa, mas inspirado por um tema, você trabalhar o outro assunto, talvez seja o mais significativo. Então vale observar. Mas não é só isso, né, professor? Não, nós precisamos pensar que novembro é um mês de mudança. Trocou o comando nos Estados Unidos e na segunda maior economia do planeta também mudou. Só que aí não mudou como nos Estados Unidos, como eleição, entre aspas, né? O processo ali é mais de gabinete, já mais definido. Então é um assunto interessante para você observar. Sendo assim, vem comigo aqui no slide. O que você vai observar? Veja, o Partido Comunista Chinês está no poder desde 1949. Viu o finalzinho do slide ali? Os chineses assumem o poder com a Revolução Socialista, a Revolução Chinesa. Lembra das aulinhas de história? Você estuda a Revolução Chinesa de 49, a Revolução Cubana de 59, aquele enfoque socialista. No caso da China, é sempre interessante observar que de 1949 até 1978, mais ou menos, vamos para facilitar a sua conta, 30 anos quase, é aquele momento do país fechadão, né, comandado por Mao Tse-tung, o líder da Revolução, e seus partidários. Mao Tse-tung morreu em 76, então seus partidários ainda ficam no poder até 78. Aí você tem uma mudança importante política na China, que vem uma figura pouco comentada, que é Deng Xiaoping, que é o homem da abertura econômica, que falou, não, esse modelão não está com nada, vamos para as reformas capitalistas. Ele fez porque ele era um adepto do livre mercado? Não, era uma questão de sobrevivência do regime. E aí a China está aí hoje, segundo o PIB do planeta, não é? Segundo o orçamento militar do planeta, uma economia gigantesca, um peso econômico cada vez maior, um peso político também crescente. E esses processos de mudança, eles são planejados e conduzidos pelo Partido Comunista. Você vai observar que a mudança, a troca de governo que já ocorreu, Hu Jintao, que assumiu o poder no começo dos anos 2000, passou o poder para o vice, Xi Jinping. Fica aquela coisa, ó, eu saio, o vice assume. Mas
Como é assim, professor? Já se define o presidente e o seu sucessor vem na sequência para aprender, né? Fica aquela coisa meio didática. Olha, quando eu sair é com você. Raramente você tem ruptura nesse ciclo. E a construção desse modelo é isso, tanto é que o vice assumiu e o vice-primeiro-ministro também. Então, fica meio aquela coisa sem grande novidade, decisão de gabinete, mandato, claro, entre aspas, de 10 anos, a troca, faz o Congresso do Partido Comunista e oficializa a troca. Então, Xi Jinping assumiu no lugar de Hu Jintao, algo que já estava planejado. Quando ele mesmo, um presidente ascendeu, já trouxe quem ele quer junto. Claro, pode ter alguma mudança, alguém cair em desgraça. O regime chinês tem essas questões. Se você olhasse essa discussão há 2 anos atrás, e ouvi falar de um líder regional chamado Bo Xilai, que vinha como uma proposta renovadora. Só que o cara não agradou, caiu em desgraça, a mulher foi presa, ele foi preso, o filho foi preso, porque aí os caras fazem um serviço completo ali, né? Então é interessante observar como essas mudanças ocorrem e eles resolvem internamente. Para nós tem alguma novidade? O importante é que China, meu amigo, é sempre tema de prova, não importa, os caras espirram lá, caem em prova aqui. Por quê? Pela importância, é um parceiro comercial do Brasil. Essa é a questão. Tem grandes investimentos e parcerias com o país. O governo Dilma fez o que pôde e o que não pôde para trazer os chineses para investir em infraestrutura no Brasil. Há essa questão histórica da compra de soja e minério de ferro. Então toda essa discussão faz da China um tema sempre presente. Você pegar provas de 2013, vai lá, acesse o INB, Conselho Nacional de Justiça, já dá para se divertir, tem lá perdido lá um tema sobre China. Então é interessante lembrar como essa turma cai em prova, não tem jeito. Então os caras mudam, a gente tem que ficar de olho. É como o Tio Sam também. Claro que os Estados Unidos em provas de atualidades, ele é menos contundente. Quando você fala China é engraçado, mas é fato. As organizadoras gostam de explorar esse tema sobre China e o Brasil, nos seus vários aspectos. Lembre-se que, por exemplo, nós tivemos a Polícia Federal em 2012 fazendo uma questão sobre capacitores, uma questão tecnológica. Falou de quem? China. Você tem vários exemplos de parcerias e temas sobre o assunto das diferentes organizadoras. Então, é um tema importante para você. Trocou de comando, a gente tem que ficar de olho, vale lembrar. Muito bem, professor. Que mais? A questão do processo aqui na China, para a gente concluir, lembre-se que você tem o Politburo, segue o modelo soviético, né, onde você tem lá os membros do quais esses políticos integram. Então é pouca gente mesmo, você está falando de 2,5 dezenas de pessoas para decidir os rumos de um país com mais de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. É verdade, esse é fato. Mas é o regime que se mantém naquela lógica. Abertura de mercado, liberdade econômica e um regime fechadão politicamente. Então é modernização autoritária, você sabe como é. E essa é a questão. Muitas organizadoras lembram disso em prova, que o regimão é fechado, né, do ponto de vista político. E que há uma liberdade econômica para os investimentos, o que faz da China aí, apesar de tudo isso, uma série de contradições econômicas e sociais que marcam o país. O litoral desenvolvido, o interior empobrecido, aí, desequilíbrios, não é? Forte migração. Você tem vários problemas que são lembrados pela imprensa de tempos em tempos. Então, China é tema, é sempre tema, vale observar. Muito bem, professor. Que mais? Esse é outro assunto também, olha, do tempo do Abreu. Esse assunto está em prova, né, professor? Sim, a questão entre palestinos e israelenses, ela é muito antiga. E em provas também. Agora, sempre tem um capítulo novo que chama atenção para o candidato quando estuda, para entender sempre aquela história. Qual é o ponto central? O Estado palestino. Não criaram? A encrenca continua. E a defesa de Israel e dos seus interesses num cenário cada vez mais complexo. O tema da vez é o seguinte, você vai recordar que nós tivemos, no mês de outubro, algumas tensões entre Israel e o grupo Hamas, que é um grupo palestino, que controla a faixa de Gaza. Então você lembra de Israel, território israelense, você tem 2 áreas de palestinos, seria a faixa de Gaza e a Cisjordânia. Na Cisjordânia são os palestinos e israelenses que estão ali, que comandam, entre aspas. Na faixa de Gaza, só palestinos. E os palestinos estão divididos. De um lado você tem o grupo Hamas, que é um grupo que defende a destruição de Israel, e do outro lado você tem o Fatah, que é um grupo mais moderado, que defende o diálogo e o entendimento. Não porque goste, mas por uma questão pragmática. E aí o que é importante lembrar? Você recorda que nós tivemos no mês de março, o presidente Obama foi lá. Mas que março? Março de 2013.
O Obama esteve na região, visitou tanto israelenses quanto palestinos e falou do Estado palestino. Essa é uma discussão importante. Então sempre gera assunto. Agora, o evento aqui é uma missão que Israel estabeleceu, chamado Pilar de Defesa, porque cada vez mais os ataques do Hamas se tornaram inquietantes. O lançamento de mísseis. Geralmente os ataques eram mais próximos, mísseis estão chegando mais longe. Então Israel reagiu com força a essa ação e mostrou seu poderio. Mas é sempre interessante observar que os palestinos estariam aperfeiçoando alguns mecanismos, mesmo com bloqueio naval, bloqueio aéreo, restrições de fronteiras. Então é sempre uma tensão. Agora, além disso, é importante sempre lembrar, não é, que a faixa de Gaza é o ponto central das tensões. E você tem vários bloqueios. Veja, o Hamas protesta por um bloqueio imposto em 2007, que diz que o território virou, na verdade, um campo de concentração a céu aberto. Né? Os palestinos, mais de 1 milhão de palestinos, teriam restrições de circulação. Mas Israel alega que é uma questão de defesa de sua integridade. Tudo isso gera tensões. O que é importante lembrar é que o Hamas e Israel não conversam diretamente, mediados por Estados Unidos e Egito, né, colocaram fim a mais um capítulo de hostilidades. Agora, tem que tomar cuidado com uma outra coisa aí nessa história, né, professor? Sim, você não deve esquecer, isso para nós é significativo, que a ONU aprovou um novo status para os palestinos na organização. Afinal de contas, a Autoridade Nacional Palestina, que administra, entre aspas, os territórios palestinos, se transformou em Estado observador, como o Vaticano. Então, a mudança de status com a aprovação da ONU teria irritado Israel também, que entende que era um momento inoportuno para essa discussão. Então fica essas discussões, as tensões, aí você vai para trás, lembra de 2008, lembra de violência. Porém é um cenário também mais tenso, com as mudanças nos vizinhos, você tem guerra na Síria, mudou o governo no Egito, né? Israel sabe disso. Tanto é que o Egito, que era um parceiro, entre aspas, de Israel, com a mudança de governo, viu o Irã renascer ali com força. Você tem, por exemplo, em 2013, uma visita histórica do presidente do Irã ao Egito. O último que tinha aparecido ali foi em 79. Então fazia lá um tempão que não aparecia líderes iranianos, porque o Egito não mantinha boas relações com o Irã. Agora com o novo governo mantém. Então os israelenses sabem que o cenário ali é tenso. Então fica um quebra-cabeça, é muita informação para você. Aí é o tipo de tema que você tem que estudar junto com um livro de história, entre aspas, né? Daquela pesquisadinha para entender o contexto histórico, e quando vai para as provas, às vezes o avaliador aproveita essa encrenca toda, ok? Então é um tema denso, mas peço atenção, primeiro no fato, depois no contexto histórico do Estado palestino. Certo? Muito bem. Vale observar essa questão, fica como referência para você esse tema. Mas vamos trocar de assunto, vem comigo aqui no slide. Nosso novo tema é a questão do petróleo. Ai, professor, então sai do Oriente Médio, que tem muito petróleo. Tem muito petróleo, mas os palestinos, os israelenses ali não tem petróleo nenhum. A encrenca toda com você aqui é toda a discussão que o Congresso Nacional manteve em relação à distribuição do dinheiro do petróleo, simplificando para você. Então vamos lembrar, em 2009, o presidente Lula manda ao Congresso Nacional o novo marco regulatório do petróleo, 2009. Essencialmente, naquele momento, os parlamentares viram uma grande oportunidade de rediscutir a distribuição do dinheiro pago como indenização pela exploração de um recurso não renovável. E aí, no começo de 2010, você tem a aprovação da chamada emenda Ibsen-Pinheiro. Essa emenda propunha distribuir dinheiro para quem não produzia. Já que o petróleo é um recurso do país, todos os estados teriam direito. O que o presidente Lula fez? Vetou a emenda Ibsen-Pinheiro. Em 2010, seu governo acabou, tchau. Aí o que os parlamentares fizeram? Não se deram por satisfeitos. Iniciaram toda uma discussão em 2011 e isso culminou em novembro de 2012, quase 2 anos depois. O que você tem de significativo aí? Aprovaram uma lei que redistribuía o dinheiro do petróleo para todos os produtores e não produtores de petróleo. Isso a gente já sabe. Produtor eu sei que já tem, professor. Mas os não produtores. Agora, como seria feita essa distribuição? Reduzindo o dinheiro dos estados produtores. Então você teria perdas de estados produtores para bancar essa distribuição para todo mundo.
E aí os estados produtores reagiram e começaram um movimento para derrubar justamente essa lei. Então, o veto da presidente Dilma. O importante é que você observe que no começo de 2013 nós tivemos várias provas que estão ocorrendo por aí, em algumas delas o tema do petróleo vem caindo, amigo, vale sempre lembrar. Então, nesse caso, qual é o seu olhar? É recordar que quando chegamos em dezembro, a presidente Dilma vetou o projeto, parte dele, na verdade, e impôs uma derrota aos estados não produtores. Aí você lembra o que aconteceu em 2013. O Congresso derrubou o veto e a discussão foi parar no Supremo, que suspendeu a nova lei. Então, amigo, agora é aquela história, fica de olho, dependemos do Supremo Tribunal Federal para decidir essa questão. Então é aquele assunto que vai se arrastar mais um pouco, vai continuar caindo em prova, porque aí entra tudo que é pergunta sobre o tema. Então você vai virar especialista em petróleo nesse período? Vai. Até porque o assunto ainda não se resolveu. Então fica como referência para você. Muito bem, professor. Então aguardarmos aí o que vem pela frente. Sim, o tema coloca aí como referência. Muito bem. Queria aproveitar o assunto dos temas econômicos para trazer para você uma questão sobre juros. E por quê? Porque esse marco de 7,25% da taxa Selic, desta maneira você viu o slide. Analistas de mercado estimam que esta será a taxa até o final de 2013. Então é um assunto para você acompanhar, porque o governo está usando, e você vai lembrar, uma estratégia de reduzir juros para estimular a economia. Só que junto vem a questão da inflação, que se mantém alta, apesar dos esforços governamentais. Você tem uma inflação que ainda se mantém elevada e o grande vilão da inflação de 2012, você sabe, os alimentos. Então o governo veio com uma série de medidas. Você recorda que em 2013 o governo propõe zerar os impostos sobre a cesta básica, segurou o aumento do petróleo e da gasolina para 2013, para não estourar a inflação em 2012. Então você tem uma série de ações que tratam do tema. A questão inflação, taxa de juros, estão articuladas, você sabe disso. Então, são assuntos que o avaliador pode trabalhar, ou em bloco, ou separadamente. E esse papel do Banco Central é aquele tipo de tema que serve para você naqueles concursos que têm atualidades do mercado financeiro, como por exemplo o Banco do Brasil, ou concursos que pedem essa questão juros e inflação. Então você vai, como um tema econômico, ficar de olho no assunto, vale recordar. Além disso, é óbvio, é interessante também considerarmos o histórico de reduções que vem desde que o governo Dilma assumiu. Houve vários cortes, você vai recordar, sempre lembrando que a presidente Dilma fez questão de fazer essa pontual marcação sobre a queda de juros, e isso veio ocorrendo até outubro de 2012. Agora está paradinho lá no 7,25, porém há sinais inquietantes que se a inflação pudesse se movimentar, o Banco Central poderia até pensar nos juros, mas há uma forte resistência do governo sobre isso. Isso gerou até algumas polêmicas, de que se não haveria uma intervenção branca no Banco Central, até porque o Banco Central, dentro do seu Comitê de Política Monetária, tem essa autonomia de definir as taxas. Mas são algumas questões que a imprensa falou e que entram no contexto dos números da economia. E aí você tem algumas organizadoras que vão trabalhar ou os números ou os efeitos dos números. Então, um olhar aí para você sobre o tema. Professor, mas a Selic muda a cada 45 dias, tem reuniãozinha lá. Muda ou não muda, Tem as reuniões a cada 45. O que nós vamos ficar de olho é a projeção dos analistas que falam, olha, esse é o limite, para baixo disso não vai. Pode voltar, mas para baixo não vai. Então, olhar para saber, porque se o PIBinho continuar assim, o governo vai se mexer. Então, são algumas questões que podem trazer outros temas relacionados no enfoque econômico, ok? Muito bem, professor. Que mais? No final do ano, uma onda de violência em São Paulo foi destaque dos noticiários. Não só em 2012. Você lembra que o governo de São Paulo, através da Secretaria de Segurança Pública, divulgou os seus números da violência no estado, eles não foram nada agradáveis, Homicídios, latrocínios, etc. Então, mostrando uma onda de violência muito grande. E você viu também no começo do ano que não é só São Paulo não, Santa Catarina. Então, tem alguns noticiários sobre violência, o crime organizado. É sempre aquele olhar cauteloso sobre o tema, não é para decorar número, mas é entender o contexto do crime organizado. Porque às vezes você é emparedado com questões muito curiosas,
que a gente encontrou em provas. Você tem no começo de 2013 questões que foram feitas pela FCC e pela SESC-UNB tratando esse tema em atualidades, falando da questão da urbanização e da violência, falando de temas de aumento de renda sem redução da violência, porque é aquele discurso, ó, menos pobreza, menos violência. Pois é, os dados mostram que você tem a nova classe média, a redução da miséria e a criminalidade crescendo. Então, o que está por trás disso? Algumas discussões foram feitas nesse sentido. Então, são temas interessantes que as organizadoras abordam, né, professor? Fala direito, desculpe, abordam. E tem como referência, talvez, o cenário de instabilidade na segurança pública, uma crise na segurança pública, o problema do sistema penitenciário, várias questões foram levantadas. E como alguns personagens estiveram nos noticiários nesse período, falo, por exemplo, do julgamento Fernandinho Beiramar no Rio de Janeiro e outras questões, o assunto anda por aí. Então, fica de olho, vale recordar. Claro que a gente fala do crime organizado, das facções que atuam no país, coisas do gênero. Vale sempre lembrar que para os analistas essa questão das drogas e a guerra, entre aspas, nas áreas periféricas da cidade atingiu seu auge, principalmente dos anos 90 para cá. Muitos problemas colocados em termos da ação das autoridades para enfrentar o crime organizado, às vezes falta de articulação entre nível federal e estadual, questões políticas, são vários assuntos que você pode abordar. Mas eu acho que é um tema que, para a segurança, e sempre é um assunto social que pode ser lembrado, é necessário um cuidado sobre o assunto. Só para você ter uma ideia, vem comigo aqui no slide. Veja, o mapa da violência Instituto Sangari mostra para você, né, o número da violência dos anos 80 para 2010, 30 anos, como essa violência quase quadruplica. É sempre interessante destacar, se você considerar os números aí, nós estamos fazendo um arredondamento aqui pontual sobre o assunto, e vale destacar esse aumento da violência e algumas questões que poderiam ser relacionadas, vale lembrar. Nesse caso, e é interessante esse destaque, quando consideramos também os dados que o Brasil tem quando comparado com os vizinhos. Você pensa em Venezuela, Colômbia, que são taxas maiores, mas no caso colombiano você tem a guerrilha, vale lembrar. E os números mesmo do Iraque, Afeganistão, países que viveram momentos de guerra e tensão, né, tem números preocupantes, né, quando você olha o Brasil e esses dados. Então são alguns assuntos, principalmente a questão da interiorização da violência. Esse assunto, realmente, a divulgação desses dados estimulou questões realmente no começo de 2013 sobre o assunto. Então é pensar um pouco, não é para decorar número, volto a insistir. Seria o impacto desse modelo de desenvolvimento, a questão urbanizadora e a violência nas grandes cidades, e alguns assuntos mesmo de atuação. Não é para falar mal do governo, não, mas é um fato, né? O país cresce, mas não consegue enfrentar satisfatoriamente. Muitos questionam a necessidade de uma reforma no sistema penal, os problemas da administração penitenciária, entre outros. Nesse sentido, é sempre interessante pensar em algumas respostas. Então vamos lá, causas da violência, pensando até nesse artigo grande aqui sobre o tema publicado pela imprensa, falando de fatores sociais, falando de problemas da justiça e da segurança. Então seria aquela resposta. Bom, professor, eu preciso de uma resposta. Está aqui para você. E quando você pega essas perguntas, vale sempre observar, veja a prova Defensoria Pública da FCC, ou mesmo as questões abordadas tanto do TRE do Rio de Janeiro, o TRE do Rio de Janeiro, que nós tivemos em 2012, e até temas do CNJ 2013. Dá uma olhadinha no assunto, vale observar como esses assuntos andaram por lá em cima dessa lógica. Aí talvez facilite a sua visualização, um tema mais de conhecimentos gerais, vale observar. Bom, professor, o que mais? Além disso, nós tivemos também aqueles eventos mais quadradinhos. Sempre importante destacar que o furacão Sandy foi tema por ter devastado a costa leste americana, mas principalmente vale lembrar do Haiti, né? Porque o Haiti, como o Brasil está lá dando aquele apoio, né, as forças de paz da ONU, e aí você tem um fenômeno muito curioso que foi abordado em prova pela Cesgran Rio, que é a migração de haitianos para o Brasil, principalmente nos estados da região norte, Amazonas, Acre. Então o tema se lembrou do Brasil, lembrou do Haiti, lembrou da migração de haitianos para o Brasil, a questão dessa tentativa de construir uma nova vida no país. Então são alguns temas. Agora, o Haiti está aí por quê? Porque foi devastado pelo furacão, teve o terremoto de 2010, então tem um monte de coisa aí que você pode relacionar.
É claro que a pergunta seria provavelmente furacão, mas seus efeitos. Então, um assunto também destacável. Ele já foi tema, o furacão, esse ano de prova, viu? Em 2013 o assunto já foi lembrado, até por aquele cenário de destruição realmente na costa leste dos Estados Unidos, final de outubro, começo de novembro, que muitos acharam que ia impactar a eleição, mas se tornou um grande fator pela ação do governo Obama de estímulo à sua candidatura, porque ele se mobilizou, apareceu nas fotos, foi visitar a família, deu um ibope lascado para o presidente, vale recordar. Muito bem, professor, vamos fazer prova, uma perguntinha de prova? Vamos, eu quero mostrar para vocês a questão da Sesgran Rio, sobre a polêmica do petróleo. Você vê como o assunto faz tempo que está em prova, hein? Até o Cristo Redentor ganhou faixa em protesto contra novas regras para os royalties. Depois de amanhã haverá manifestações na Candelária. O protesto noticiado refere-se à demanda de políticos de segmento da sociedade fluminense em relação à atual proposta de redistribuição dos royalties da produção de petróleo entre estados federativos. Além do Rio de Janeiro, a unidade da federação que de fato se vê ameaçada de perdas significativas face a essa atual proposta é o estado do Espírito Santo. Foram eles que se mobilizaram, apoiados por São Paulo. São Paulo é o terceiro da lista, hein? Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, vale sempre lembrar. O professor, em 2011, sim senhor, caiu no começo de 2012 essa pergunta, quando o Congresso discutia a lei, que foi aprovada em novembro, vetada em dezembro, derrubado o veto em 2013 e está no Supremo. Então o assunto continua aí para você, tá bom? Vou dar uma paradinha, a gente se encontra no próximo evento. Bons estudos, até a próxima.